Oi, aqui é o Mauro Maxuri, Mauro Press Maxuri. Maxuri, seja bem-vindo à segunda aula do workshop online gratuito Empreenda Seus Talentos na Nova Economia. E é o seguinte, a aula de hoje, você se prepara, se agarre, porque vai ser uma montanha-russa, vai ser uma viagem em avião, em nave espacial, porque nós vamos falar do futuro dos próximos anos, vamos falar da nova economia, o que está acontecendo hoje de mais inovador, como é que chegou a isso que está hoje, e essas mudanças tão vertiginosas, e o que vem daqui para frente nos próximos anos, como é que você pode se preparar, como é que você pode encontrar o teu lugar, como é que você pode empreender os seus talentos nessa nova economia, ok? Então vamos lá, por isso tive que preparar até esses slides para você, porque é muita informação que eu vou passar e eu quero que você receba. Não se preocupa aí de memorizar essas coisas, depois eu posso disponibilizar para você essa apresentação. O mais importante é você receber no teu coração, coração aberto, usar a tua intuição, você poder receber de mente aberta isso e compreender desde a tua mente lógica e pela intuitiva também, com muito amor, tudo isso que vem, ok? Eu sei que a maioria das apresentações hoje em dia que fala sobre o futuro das profissões, o futuro profissional, elas se enfocam quase que exclusivamente na tecnologia. Todas as inovações tecnológicas e o que você precisa fazer para se adaptar com a transformação digital, a inteligência artificial, tudo isso que vem. Ou se enfocam no colapso que está vindo aí do climático, aquecimento global, crise, e como é que você faz para conseguir sobreviver nisso tudo. Minha abordagem vai ter uma parte que vai falar de tecnologia, uma parte que vai falar de meio ambiente, mas eu vou ir muito mais profundo e muito mais além, porque eu fui treinado por um mentor, um mestrão, Suryavan Solar, que o cara é o fundador de Condor Blanco Internacional e ele me ampliou minha visão de uma forma, me conectou aí a percepção do futuro que com esse treinamento pude estar vendo um pouco mais além, tá? E eu quero passar isso para você. Então eu quero começar com essa frase de John Naisbitt. Tá? Se você não sabe quem é John Naisbitt, nos anos 90 ele lançou um livro, Mega Trends, que quer dizer Mega Tendências 2000, dos anos 2000, em 90. Quase tudo que ele falou aconteceu. Depois, nos anos 2000, ele lançou um livro, Mega Trends 2010, e quase tudo aconteceu. Ele é a esposa dele. E não é de profecias, assim, ele investiga todos os meios de comunicação do mundo, tudo que está sendo comunicado, transmitido no mundo, jornais, portais, revistas, etc. E ele vê quais são as tendências, as mega tendências, pelo que ele vai vendo no mundo, né? E ele disse o seguinte recentemente: os avanços mais emocionantes do século XXI não ocorrerão por causa da tecnologia, mas por conta de um conceito em expansão do que significa ser humano, né? Porque agora com os robôs, a inteligência artificial, a gente vê que podemos ser facilmente substituídos e muito melhor em várias coisas, porque a gente está funcionando como máquina em várias coisas. Mas o que é realmente o nosso lado humano? O que significa ser humano? E esse conceito de expansão é o avanço mais emocionante. Olha só que legal. Então, quem são as pessoas que trabalham ou que vão trabalhar nas organizações do futuro? Essa é uma pergunta, começa com perguntas poderosas, né? Quem são as pessoas que trabalham ou trabalharão nas organizações do futuro? Em que elas acreditam? Quais as competências delas, quais são os talentos delas, né? Talvez você tenha facilidade para imaginar o futuro, intuir o futuro, talvez não, talvez te assuste isso, talvez você não acredite nessas coisas, não esteja nem aí para isso, não sei. Vai se autoconhecendo com as suas reações, né? Mas essas são boas perguntas. Bom, não sei, talvez seja a primeira vez que você assiste algo comigo, então me apresento de todas as formas, sou médico, há 26 anos, 27 anos formado, com pós-graduação em psicologia junguiana, outra em homeopatia, sou autor desse livro, A Era dos Talentos, que a primeira edição já está esgotada, a segunda está lá na Amazon. Sou instrutor de Condor Blanco Internacional há 25 anos, sou fundador da Taut Coach em Treinamentos, Master Coach, consultor, criei o MTOL, que é um teste online
de perfil de talentos e competências, criei um método de coaching de talentos, que é o Passion and Talents, e uma rede de líderes da nova economia, a ECP, Equipes com Propósito, e viajei mais de 10 países, mais de 50 cidades, muitas turnês, dando palestras, cursos, tenho ajudado milhares de pessoas, tenho inclusive empresas de pequeno porte, médio porte, grande porte, como Coca-Cola, Ford, Volkswagen, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Magazine Luiza, que são clientes meus, né? Senai, Senac, Duke Energy, várias outras grandes empresas, mas também pequenas, médias. Também ajudei muitos adolescentes, autônomos, empresários, enfim, diversos perfis, mas nessa questão do autoconhecimento dos seus talentos, alavancar seus talentos para se realizar a nível pessoal, a nível profissional, poder ser feliz no trabalho onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, e encontrar qual é a nossa missão, nosso propósito, né? Então, na primeira aula, que se você não assistiu, assista a primeira aula desse workshop online gratuito, eu falei de como descobrir em menos de 24 horas quais são teus talentos e qual é o teu propósito, tua missão e teu propósito. Entreguei técnicas, entreguei até uma ferramenta PDF para baixar, para ajudar você a descobrir, a definir, né? Então falei, o que essas pessoas aí têm em comum, né? Angelina Jolie, Albert Einstein, Lady Di, Gisele Bündchen, Steve Jobs, Charlie Chaplin, áreas tão diferentes profissionalmente dizendo, mas todas elas têm em comum o quê? Que usaram seus talentos para impactar o mundo, né? Você não tem que ser igual a nenhuma delas, você já é único. Não imite. Um dos problemas maiores que eu vejo hoje em dia, que causa o fracasso de tantas pessoas, é ficar imitando. Porque nunca uma imitação vai ser tão boa quanto a original. Então o que você precisa é encontrar a tua originalidade, para isso se autoconhecer, né? E estou aqui para te ajudar nisso. Então já vimos que os talentos são capacidades que se expressam com prazer e facilidade natural para se destacar. As competências ou habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais, se desenvolver através de estudo e prática. E quando você junta talento e competência, aí vem a excelência, né? Quando você desenvolve competência na área dos seus talentos. E ponto fraco, então, pode ser falta de talento, falta de competência, ou até em excesso, que você não sabe liderar, canalizar teu talento, competência, isso é muito comum. Então, 70% do foco tem que ser nas fortalezas, e isso vai trazer prosperidade material, felicidade, até saúde vai te trazer, porque você está canalizando o teu melhor positivamente para servir, impactar o mundo, vai te trazer paz mental, um propósito espiritual, vai te conectar com o teu ser, tá? Então isso foi só um remember aí da aula passada. Claro que lá tem todas as técnicas para você descobrir teus talentos, teu propósito. E aí, essa pergunta, né? Porque na primeira aula eu te ajudei a saber quais são teus talentos e começar a pensar, então, qual é a tua missão, como é que você canaliza teus talentos para impactar positivamente o mundo. E eu expliquei que propósito é o para quê da missão, né? É o benefício final. Então, a missão e o propósito está dentro da missão, no meu ver, mas isso tem a ver com como é que você canaliza esses talentos, essas competências, teus pontos fortes, tuas paixões, teus valores, para impactar positivamente, não é o mundo inteiro, né? Mas um público-alvo definido. Pode ser um público menor, um público muito grande, exponencial, de mais de 1 bilhão de pessoas, ou de milhões, ou de milhares, ou de dezenas, não importa. O que importa é você impactar e fazer diferença e ver que você naturalmente é bem recompensado por isso, né? Naturalmente, por consequência. Então agora, com essa segunda aula, você vai ter ainda mais claro a tua missão e propósito. Você vai ver, a primeira aula foi olhar para dentro, agora a segunda aula olhar para fora, tá? Então, aqui em outro momento eu vou te explicar com mais profundidade, mas eu inventei essa bússola dos talentos, que fala dos principais talentos, dos 4 elementos, das inteligências múltiplas, da realização pessoal e profissional, os TRPPs, 160 talentos temáticos. Eu listei mais de 600 talentos e relacionei com mais de 3.000 profissões, né? Quando eu criei o teste online MTOL, foi muito baseado nisso. Olha só a realidade do mercado segundo o Sebrae e Instituto Gallup. 70% dos universitários desistem antes de concluir os estudos. A maioria muito insatisfeito.
70% dos que se formam buscam emprego fora da sua área. Olha o desperdício, né, de dinheiro, tempo e energia. Talvez seja o teu caso, você conhece alguém. 70% dos executivos e CEOs, presidentes de empresa no Brasil, sofrem depressão. Então, que modelo de sucesso é esse, né? 60% de rotatividade no Brasil, uma alta rotatividade, as pessoas não param e muitas vezes é porque são os millennials que buscam novas experiências, mas a maioria das vezes é insatisfação e no próximo também está insatisfeito, porque o modelo do mercado de trabalho, esse mindset, está obsoleto. São poucos os que estão um novo mindset adaptado à nova economia, inclusive das escolas, das universidades, a maioria está funcionando operacionalmente numa mentalidade, um mindset e uma forma de gestão, de modelo de negócio ultrapassado, obsoleto, né? E tem que se reinventar ou desaparecem realmente. 80% dos negócios quebram nos primeiros 5 anos, 93% das startups fracassam nos primeiros meses, 70% dos profissionais sofrem desmotivação e desengajamento. Então nós vemos uma realidade do mercado terrível, horrível. E ainda mais quando a gente começa a pensar no futuro, que muitos empregos vão ser substituídos pelos robôs, pela inteligência artificial. Então aí começa a ficar uma coisa muito assustadora, né? Então eu vou dar luz aí para você poder ver como é que você pode fazer parte da minoria e ajudar que isso se expanda para a maioria, para que chegue um dia que todos estejam felizes, satisfeitos, prósperos. Eu acredito que um dia a humanidade, na sua evolução, mesmo que hajam aí colapsos, crises, mas eu acho que sempre vai ter um jeito de sobreviver a humanidade e vir novas raças, como já houveram outras, novas eras, e algum dia esse mundo maravilhoso aí que a gente sonha, uma era dourada de abundância para todos, né? E de evolução. Então, agora vamos falar muito de você, porque eu não quero só falar do mundo, do que está acontecendo no mundo, eu vou te dar muita informação disso, mas você tem que entender o que isso tem a ver com você. Senão é muita informação que você absorve e você não sabe o que fazer com isso. Então, uma das principais coisas é você se dar conta das suas crenças limitantes, tá? Isso é mais importante do que saber as startups do mundo, as inovações tecnológicas. Por exemplo, se você se auto-observa e percebe que você tem um padrão de crença limitante, tipo, não sou bom o suficiente. Pode ser só uma sensação que se repete. Se você estiver autoconsciente, com auto-observação constante, tem que treinar isso, e é bom você ter algum treinador que te ajude, de alguma forma, aplicativo, que seja, mas tem que se auto-observar constantemente para detectar esses padrões. Por exemplo, não sou bom o suficiente, ou não sou talentoso, não sou especial, o trabalho é uma obrigação, o trabalho é algo pesado, é algo que se eu pudesse eu não trabalharia, eu evitaria, eu não sou valorizado, eu não sou reconhecido, né? E pode ter fatos que corroboram, mas quando as crenças são generalizações e a gente começa a funcionar de acordo com essas crenças e a gente começa a se comportar de acordo com essas crenças e energeticamente também, quanticamente, a gente atrai pela nossa frequência de pensamento e emoção essas realidades, tanto pelos comportamentos quanto energeticamente, né? Não consigo, é difícil, então você tem que se limpar, se liberar dessas crenças todas, tá? Se limpar, se liberar, porque esse tipo de crença, ainda que de vez em quando aconteça algo, né? Puxa, não sou bom o suficiente nisso daqui, especificamente, pontualmente, nesse momento, e se isso é importante, vou então desenvolver. Foco na solução e vamos bora para frente. Não sou talentoso, não sou especial. Não tenho todos os talentos do mundo e não sou mais especial que outros, cada um é especial em algo, é talentoso em algo, né? Então, deixa eu olhar para os meus tesouros internos e poder trazê-los à luz e revelá-los e usá-los. O trabalho é uma obrigação, é pesado. Pode ser, mas pode não ser. Pode ser leve, pode ser gostoso, pode ser divertido. Claro que tem aspectos que não são tão divertidos, mas a maior parte do nosso tempo, do nosso trabalho, pode ser divertido. Google, que é a empresa mais admirada do mundo, tem muito essa cultura, né, de ser um trabalho que você se diverte nesse trabalho. Não significa que você não assume responsabilidades, significa que você equilibra responsabilidade, disciplina com liberdade e com diversão, ok?
não sou valorizado, não sou reconhecido. Bom, você se valoriza, você se reconhece, os outros nos tratam como a gente se trata, né? Então comece a se valorizar e não espere que todo mundo vai te valorizar. Busque quem te valoriza. Mas primeiro você tem que se valorizar e ser objetivos. Porque se tem muita arrogância, a gente começa a dar mais valor do que o que vale na verdade, né? E fica, o mundo não me valoriza. Então, realmente dê o justo valor e faça valer. E vai atrás de quem valoriza, tá? Não perca energia. Eu não consigo, é difícil. Não, peraí. Que oportunidade de aprender, de me desenvolver, de me superar. Que desafio bom, né? Aprendi do meu mentor isso. Não é um problema, é um desafio, tá? Então, a gente precisa fazer uma disrupção. Essa palavra hoje está muito na moda de disrupção, que é mais do que inovação, né? Por exemplo, inovação nos táxis. Eu fiz um táxi melhor, um táxi mais legal, mais bonito, com tal melhoria, tal outra melhoria. Isso daí é inovação, certo? Quero pôr aqui, esqueci de pôr um cronômetrozinho. Disrupção é um Uber, ou seja, uma coisa totalmente diferente. Opera de um modo, é um salto quântico de evolução, tá? Então, trabalho vem da palavra tripalium, que é um instrumento de tortura, que se dava antigamente com 3 ferros nas costas dos escravos para eles trabalharem, né? Então, quem tinha dinheiro, os riquinhos, não trabalhavam, não faziam nada. A gente tem que redesenhar esse paradigma do trabalho. O trabalho, como eu gosto no espanhol, né? Trabalho, traer abaixo, trazer abaixo, materializar nossas ideias, nosso propósito, nossa missão. Realmente poder fazer algo que nos engrandeça, onde a gente cresça, se supere, onde a gente faça amizades, relações profundas. E também equilibrar, não ficar o dia inteiro só trabalhando, mesmo que a gente tenha paixão pelo trabalho, a gente tem outras áreas da vida para cuidar, certo? Só que quem que ensina isso pra gente? Por isso que trabalho na Condor Blanco e na minha empresa Talent Coach, onde a gente ensina isso daqui para as pessoas e para a gente mesmo, né? Então, a evolução do trabalho, a gente não está mais na era dos feudos, da agricultura, mas tem gente que vive nessa mentalidade. Não estamos mais na era industrial, não estamos mais na era... estamos saindo dessa era até digital e entrando em outra que além de digital, porque essas eras coexistem, claro, mas vem sempre algo mais. Você vê aí o artista, né? Que tem mais a ver com a nossa humanidade, porque esse executivozinho aí que você vê, muito do que a gente faz, esse trabalhador aí, que a gente vê muito, vai ser substituído ou já está sendo substituído pelos robôs e inteligência artificial, né? Então, essa nova economia é uma palavra que começou aí no final dos anos 90, anos 2000, para cunhar aquelas empresas.com da internet, né? Lembra da bolha da internet, as .com, quando começou aí a IBM, Google, Facebook e tudo mais, e ainda hoje é muito usada porque tem muito a ver. VUCA quer dizer V de volátil, U de uncertain é em inglês, né? Incerto, complexa e ambígua. Então volátil, tudo dura muito pouco, muito pouco. Outro dia eu comprei esse Apple Watch aqui e já em 2 anos já está dando problema. Já não durou. E muitas vezes é o quê? Obsolescência programada. Eles até programam que eles querem faturar, então, né? As coisas não duram muito. Mas tudo muda, é imprevisível. Como é que você pode fazer um plano de negócios no mundo desse? Como é que você pode fazer um planejamento de vida no mundo desses, né? Tudo é incerto, tudo é tão complexo, você não vê facilmente a lei de causa e efeito. Tudo é muito ambíguo e vem como paradoxos e não tem tempo de você ler todos, antigamente era ler todos os livros, né? Ou saber tudo, toda a informação que tem no mundo, cada 2 dias a informação e conhecimento da humanidade dobra de quantidade. Então não tem tempo de ter todas as informações, de se formar em tantas coisas. Já hoje uma faculdade, um MBA já não é suficiente, de levantar todas as informações. O que você faz? Você tem que usar muito a intuição, tá? Por intuição você está aqui, espero, né? Então, como é que a gente lida com esse mundo da nova economia?
A gente teve uma era muito focada em produtos, na era industrial, a gente segue tendo algo disso, mas não é o foco principal, já foi da era industrial. Dizem que estamos na era da indústria 4.0. Essa palavra indústria vem da coisa foco em produtos, né? Quanto mais produtos produzidos em escala e com mais qualidade, mais sucesso teria os profissionais da empresa e a própria empresa, o dono da empresa. Depois a gente veio para uma era de serviços, então já inteligência socioemocional, relacionamento, prestar um bom serviço de qualidade, todas essas habilidades comportamentais, competências comportamentais que a gente chama de soft skills, né? Habilidades soft quer dizer macias, não hard, não duras, hard são as técnicas, essas são as comportamentais. Então era do serviço. Aí depois começou as informações, justamente nos anos 2000, a nova economia e a internet e os smartphones conectaram o mundo, ficou globalizado realmente, né? E as startups do Vale do Silício e de outros lugares, mas principalmente do Vale do Silício, revolucionaram o mundo dos negócios, o mundo das organizações, né? Informações em tempo real, que antes demorava até levantar uma informação, nossa, demorava meses, anos, e agora tudo em tempo real. Então nós estamos agora realmente na era de desenvolver habilidades, né? E inclusive o e-learning, a educação à distância, a educação em geral, não é mais de memorizar informações, saber um monte de informações, você tem que saber aonde obter a informação certa, na hora certa, né? Mas para isso precisa o quê? De ter habilidade de conseguir as informações certas na hora certa e tomar a decisão certa com essas informações. E essa é uma das habilidades comportamentais. Então todas essas habilidades comportamentais, eu já vou falar mais disso, é essa era que a gente está agora. Então não adianta você engolir um monte de informações, de conhecimento, você tem que desenvolver habilidades comportamentais como as que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, só um pouco de história, como é que a gente chegou aqui, muito graças às startups, com escalabilidade rápida e exponencial, porque graças à internet e tecnologia se barateou o custo de muita coisa, inclusive muitos produtos e serviços com custo quase zero. Quanto custa um e-book em comparação a um livro, entende? Então, barateando custos e podendo escalar a muita gente, né? Aí veio as startups unicórnios que faturam mais de 1 bilhão, valem mais de 1 bilhão. Então, nos anos 90 a gente tinha IBM, Apple, Microsoft, Starbucks. Nos anos 2000, Google, YouTube, Facebook, Instagram, Amazon, LinkedIn, WhatsApp, Uber, Airbnb, SpaceX, Tesla, Hyperloop, aí eu pus todas as empresas do Elon Musk, né? Intel, Salesforce, Netflix, Spotify. Então, muitas das coisas que hoje a gente fica citando, aí com, né? O Uber, o Netflix, o Facebook, o Google, fica citando como inovações, na verdade é dos anos 2000, 2000 e pouco, 2010, você vai de 2010 a 2019, Nubank, Warren, que é um aplicativo com inteligência artificial para fazer investimentos financeiros, Maxmillions e várias outras aí. Então, o próprio Uber, você fala, é uma startup. O Uber é antigo, começou há muito mais tempo do que você imagina, entendeu? Airbnb também, inclusive, bom, aqui eu não vou entrar em detalhes porque eu sei de muitas dessas histórias dessas empresas, depois em outro momento a gente conversa disso que eu quero passar coisas mais importantes. Mas, muito importante você ver que as grandes inovações que estão acontecendo hoje, você nem sabe delas. Né? Não sei se você sabe o que é Warren, por exemplo, e outras que eu vou contar aqui mais para frente. Então, o que muitas vezes a gente fica falando, escutando, ouvindo, vendo sobre inovações, são coisas que já não são inovações, que inclusive a maioria das pessoas já estão usando. Se já estão usando, não é inovação. Inovação é que a minoria sabe ou está usando, tá bom? Nova economia, olha, com tanto conhecimento à disposição, aprender não é mais questão de fazer uma boa faculdade ou MBA, é de continuamente ser autodidata e ter coaches, instrutores e mentores, mais do que nunca isso é importante. Quem são teus coaches, quem são teus instrutores, quem são teus mentores e o teu mentor raiz, teu mentor principal, muito importante. Então, exemplos de coisas que estão acontecendo na nova economia, digitalização, então você imagina tantas coisas
Hoje eu levei meu filhinho aí de 1 ano e meio para fazer RG, então, bom, ele pôs lá o dedinho com tinta para fazer a digital dele. Eu falei, ué, mas não se põe mais como digitalizado? E aí minha esposa explicou, não, é que de adultos, né, de adultos todos é digitalizado, só que de crianças, bebês e de velhinhos a digital ainda não está bem formada, então eles preferem fazer na tinta. Mas você imagina quantas coisas que era papelada, documentos que precisou ser digitalizado, e isso facilitou um monte. Hoje em dia, pela internet, você resolve um monte de coisa que antes você tinha que ir até não sei aonde para resolver, inclusive para comprar, até as lojas, essa é a tendência, até lojas físicas e shoppings tem, você primeiro vê o que? Pela internet, consulta, pesquisa, escolhe, e aí depois você vai comprar na loja. E tem países aí como a China que você inclusive compra direto pelo celular. Aqui também tem, né? Aquela Netshoes, por exemplo, de sapato. Não gostou, você devolve. Então eles resolveram essa questão. Se eu escolho pela internet, chega e não é, como é que eu faço? Não, facilitaram tudo. Inclusive agora eu soube que tem um aplicativo para provador, que nem você vai numa loja e prova roupa, é um provador virtual. Pegam tuas medidas e você vê lá, acho que o bonequinho que representa você, tuas medidas, você vai provando. Olha só a coisa como vai. Então, inteligência artificial, que já está na sua terceira geração, vai ficando cada vez mais profunda, né? Mais deep. A internet das coisas, então vai chegar realmente daqui aos próximos anos o momento em que as paredes, a casa, as janelas, tudo, tua roupa, tudo vai ser conectado à internet, digitalizado, pegando aí, porque a inteligência artificial precisa de big data, né? De muita informação para poder funcionar. Então a internet das coisas, você imagina, aí vem a 5G e outras tecnologias que vão ajudar nisso, a robótica, a computação quântica. Você imagina que com um computador quântico, se você mapeia todo o código genético de uma pessoa, em questão de segundos, ele mapeia, entende e decifra tudo. Imagina isso daqui. A computação quântica é um salto muito grande, né? Você deve ter visto aí o vídeo que o Google anunciou que tem o primeiro computador quântico do mundo, uma coisa que vai revolucionar. Engenharia genética, e claro, em tudo, todas essas tecnologias, elas não são boas nem más, né? Depende com que ética ou falta de ética se usa. Então, sempre atrás das tecnologias vão estar as pessoas que usam e manipulam, né? Você vê aí esse escândalo que teve, eu vi outro dia no Netflix o documentário Privacidade Hackeada, que mostra aí uma empresa Cambridge Quântica ou algo assim, não lembro aqui, que o Google, o Facebook, vendeu mais de, acho que 70 mil dados de cada usuário, de milhões de usuários, que era privado, não podia fazer coisas assim, e ele vendeu para essa Cambridge, para ela, que foi contratada por políticos, e ela que manipulou eleições para que o Trump ganhasse, lá na Inglaterra, Bristol e outros. Então, criando fake news, notícias falsas nas redes sociais. Então tem que tomar muito cuidado aí, né? Que ficam jogando um contra o outro e fazendo você votar em não sei quem. Então olha só as implicações éticas de tudo isso daqui. Eu, por exemplo, tenho uma alimentação orgânica que me dá muito mais saúde e evito comer transgênicos, coisas assim. Então depende como é usado isso daqui, né? Nanotecnologia, biotecnologia, então já tem roupas e carros que é com nanotecnologia que muda de cor, controla a temperatura, um monte de coisa, né? Impressoras 3D, já foi construída há pouco tempo a primeira casa, acho que foi na Austrália, a primeira família do mundo a ir morar numa casa construída com uma impressora 3D gigante. Imagina o que vem por aí. Bom, no futuro cada um vai ter sua impressora 3D em casa para fazer suas roupas, fazer até comida, fazer um monte de coisa. Realidade aumentada, realidade virtual,
Blockchain me disseram que vai ser uma revolução ainda maior do que o da internet atualmente, né? Então, as criptomoedas, Bitcoin, usam o blockchain, que é basicamente uma descentralização de poder da informação, né? Então, toda uma informação que é centralizada e que pode ser manipulada por isso, aqui não pode ser manipulada porque ela é distribuída numa nuvem de computadores, né? E um valida o outro, é toda uma coisa revolucionária. Não só para moedas, criptomoedas, mas para segurança de qualquer informação. Compartilhamento, então você vê não só a questão do Uber, antigamente, como é que você ia, falam isso, né? Entrar no carro de um estranho, a tua mãe te falava, teu pai, não entre em carro de estranhos. Hoje em dia o Uber é o carro de estranhos, né? Então, a coisa, eu tenho um carro, a posse, né? Agora está mudando isso daqui. Carros compartilhados, casas compartilhadas, ônibus compartilhados, é o compartilhamento, não sei se de maridos e esposas, mas enfim, a propriedade está passando a ser mais compartilhamento de uso. Substituição da propriedade pelo uso, né? Que é o que eu acabei de falar. Carros autônomos, tem agora drones, enfim, o que vem aí de muita tecnologia, né? Viagens espaciais que já estão começando a acontecer. Eu vou contar mais para você mais para o final aqui dessa aula. Fizeram uma entrevista com o Dalai Lama para mostrar um monte dessas tecnologias. E no final dessa aula, aguarde que eu vou te contar o que o Dalai Lama respondeu sobre essas tecnologias, tá bom? Bom, olha só. A maior disrupção talvez não seja nenhuma dessas tecnologias, e sim a maneira como a gente consome, porque cada vez mais os consumidores são conscientes. Cada vez mais, antes da gente comprar algo, né, ou as marcas que a gente está acostumado a comprar, a gente vai investigar sobre elas, a gente fica acompanhando sobre elas nas redes sociais, na internet, né, o boca a boca. Então, a gente tem mais consciência hoje, muitas pessoas têm mais consciência, não é tão minoria, de que, poxa, o que adianta você comprar um produto, um serviço que é legal para você, mas usa mão de obra escrava, a empresa está envolvida com drogas, armas, tráfico de mulheres, de crianças, ou trabalho escravo de crianças, ou está poluindo, está causando doenças graves por causa da poluição que emite, ou ela não trata de forma justa e humanizada seus funcionários, enfim. A questão social e meioambiental, cada vez mais as pessoas, porque cada vez que você compra é um voto, né? Então, também você como prestador de serviço, ou fabricante, ou vendedor de um produto, teus consumidores são cada vez mais conscientes, né? E a mentira tem perna curta. Então, essa é uma disrupção cada vez maior. E o Naisbitt tinha falado que isso iria acontecer depois dos anos 2010, né? A grande revolução de consumidores em rede boicotarem empresas, governos que não estão sendo congruentes. Só tem que tomar cuidado com o que eu falei, as fake news, né? As notícias falsas que manipulam, certo? Mas há pouco soube aí no Chile teve as manifestações e tudo. Como há 40 anos não tinha, só na época da ditadura do Pinochet, 40 anos atrás, que teve manifestações como está tendo aí recentemente no Chile, mas pela primeira vez na história o presidente pediu perdão, nunca isso tinha acontecido. Tal a força dessas manifestações, e não é pela violência delas, mas pela presença massiva dessas manifestações. E eu acho que mais consciência, né, das pessoas. Sempre tem os vândalos, os violentos, tanto dos policiais e militares, os manifestantes, mas a maioria é pacífica e consciente. Como é que a gente produz bens e serviços? A forma de produzir bens e serviços. E mais do que a questão de ser digitalizado, usar a internet. Você vê agora a gente tem aí o smartphone, mas daqui a pouco não é mais smartphone, não sei, um
uma pulseira que vem aqui, né? Vocês já inventaram isso, certo? O Google Glass aí, os óculos, não fizeram tanto sucesso, mas estão sendo desenvolvidos com a realidade virtual. Mas como é que a gente produz bens e serviços pode mudar muito nos próximos anos. Pode ser, imagina que de um tempo mais você vai ter alguma coisa pendurada no pescoço, por exemplo, ou tua própria roupa, você faz algo, projeta em qualquer parede, em qualquer superfície, o que seria no lugar da tela do computador. Então, vamos abrir a cabeça, né? Como é que a gente gere negócios, gere pessoas, como é que a gente cuida uns dos outros e do planeta. Porque não adianta fazer um monte de inovações, de tecnologias e destruir o planeta e extinguir a humanidade, o que adianta? Né? Tem que ser sustentável. Então, como conciliar lucratividade, sustentabilidade, todo esse cuidado, tudo isso é a grande disrupção que a gente está passando já, né? E o que significa ser humano, como falei, porque a gente se desconhece tanto. Lembra a coisa que o Sócrates falou? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses? Isso falou Sócrates. Então, na verdade, não foi Sócrates que disse isso. Isso estava no templo de Delfos, escrito lá na pedra, e Sócrates, o oráculo do templo de Delfos, que era o oráculo mais sábio, era uma vidente, uma virgem que era uma vidente, que ela canalizava os deuses e falava, e ela adivinhava praticamente tudo que estava acontecendo, o que ia acontecer, e perguntaram para ela quem era o homem mais sábio da Grécia e falaram que Sócrates. Ela falou Sócrates, e o cara foi lá e falou Sócrates, a pitonisa lá do oráculo, o oráculo do templo de Delfos falou que você é o homem mais sábio da Grécia. Ele falou, só se for porque eu sei que nada sei, que tudo que eu sei é ínfimo, e os outros acham que sabem grande coisa. Talvez por isso ela falou isso daí, né? Então, contexto histórico. O que significa ser humano? Se conhecer profundo. Tá? E o que eu vou contar da resposta do Dalai Lama tem a ver com isso. Bom, você sabia que em 2019, o ano que a gente está e que já está terminando, em menos de 6 meses já gastamos todos os recursos que o planeta demoraria um ano para regenerar? Em julho gastamos como humanidade no planeta todos os recursos que o planeta demoraria um ano para regenerar. Então, nesse ritmo, o planeta não consegue se regenerar. Cada ano é em menos tempo que a gente gasta para pegar todo, né, consumir esses recursos. Então, simplesmente assim, há um esgotamento de recursos e extinção da humanidade. É para esse caminho que a gente está indo, se a gente não faz uma disrupção, uma revolução para ser mais sustentável tudo. Tá? Isso tem tudo a ver com o teu modo de vida, você como consumidor, você como ser humano, você como cidadão e você como profissional. Tá? Olha só isso, 19 de agosto de 2019, 181 presidentes de empresas, de grandes empresas, fizeram um manifesto no New York Times, o jornal Valor no Brasil, em agosto, 30 de agosto, comunicou, olha aí, o novo normal dos negócios ali, a lucro e critérios mais sustentáveis de aplicação. Então, esses 181 presidentes tinham aí da Amazon, da Apple, da Pepsi, da Walmart, da JP Morgan, e falaram coisas como, por exemplo, a era dos acionistas está chegando ao fim, deve ceder lugar para negócios que valorizem consumidores, funcionários, fornecedores, comunidade onde estão. A responsabilidade pelo bem-estar da sociedade e do meio ambiente não deve ser só de governo, tem que ser também das empresas. E claro, teve uma reação dos acionistas metendo pau, falando que não pode ser assim, e logo uma reação muito boa do Sistema B. Você sabe o que é o Sistema B? Sistema B são as empresas e organizações e profissionais relacionados, ou seja, governos e profissionais autônomos que ajudam as empresas B. Empresas B são aquelas que não são com fins de lucro nem sem fins de lucro, elas juntam as duas coisas. Elas juntam a lucratividade com responsabilidade social e responsabilidade ambiental. E não é um projeto social, um projeto ambiental. Toda ela é pensada dessa forma. Toda ela, sua infraestrutura, o manejo das pessoas, seus produtos, seus serviços, 100%, inclusive a todos os stakeholders. Stakeholders quer dizer os que a empresa impacta. Então, os fornecedores, os parceiros, o governo, a comunidade, o meio ambiente, tem que ter essa responsabilidade social e ambiental, entendeu? Tem que ser humano, enfim. Essas empresas responderam, o representante desse Sistema B respondeu no manifesto
lá do New York Times, logo após, falou muito bem, que bom essa decisão de vocês, presidentes de empresa, nós já temos metodologias para fazer isso acontecer, venham trabalhar com a gente. Olha só que legal, isso está acontecendo, não sei se você sabia, muita coisa está acontecendo. Leonardo DiCaprio, em 2006, ele lançou o filme A Última Hora, né? Primeiro teve aquele filme Uma Verdade Inconveniente, do Al Gore, que ele falou do aquecimento global, que só cientistas sabiam, ele falou para público, teve gente que acreditou, teve gente que não acreditou, inclusive cientistas que falaram que não era verdade. E aí o Leonardo DiCaprio em 2006, porque do Al Gore foi em 2000 mais ou menos, ele depois de 10 anos, foi em 2004 eu acho, e depois lá por 2014 Al Gore fez outro filme, Uma Verdade ainda mais inconveniente, e o Leonardo DiCaprio, que em 2006 tinha feito o filme A Última Hora, The 11th Hour, mostrando também essa realidade e mostrando que empresas e profissionais estavam fazendo soluções para isso, porque o Al Gore não mostrou soluções, só o drama do que estava acontecendo, mas foi bom a conscientização. E o Leonardo DiCaprio mostrou, entrevistou soluções, até um xamã ele entrevistou, mas também gente da ciência, da política, e ele fez esse filme Before the Flood, Antes da Inundação, que no Netflix está como titulado Seremos História? Né? Estamos a ponto de um colapso. E ele mostra, esse filme foi em 2017, pouco tempo atrás, uns 2 anos atrás, e o Leonardo DiCaprio voltou a ir nos lugares que ele tinha ido 10 anos antes para ver a situação, e piorou mais do que os cientistas esperavam. Não tem como negar mais. E a coisa está como que quase irreversível. Mas se houver uma força-tarefa de uma boa parte da humanidade em ser sistema B, em reverter isso, é possível, eu acredito que é possível. Olha só essa profecia dos índios Hopi sobre a nação do arco-íris, né? Isso daqui, eu não sei exato o ano, não consegui encontrar o ano, mas deve ter sido em 1800 e pouco, essa profecia Hopi, ou 1900 e pouco, dos índios Hopi. Quando o rio e o ar estiverem sujos, quando o ser humano houver se perdido completamente na linha da vida, quando os animais estiverem ameaçados, os ancestrais árvores cruelmente abatidas, quando a doença e a tristeza estiverem a dizimar o povo vermelho, virá uma nova nação, uma nova tribo. Serão em grande número, surgirão de onde não se espera, virão em muitas montarias, sua magia será diferente, terão artes que desafiarão a compreensão, serão de muitas cores, por isso essa tribo será conhecida como tribo do arco-íris. Eles virão quando o fim parecer certo, eles virão e curarão a terra. Né? Então, muito antes da tecnologia, da internet, tudo isso acontecer, foi feita essa profecia, e a gente se identifica com essa profecia, e tem uma esperança aí da tribo do arco-íris, de muitas cores, quer dizer, de muitas raças, de muitos lugares, muitas montarias. Então, é o quê? Uma rede global de pessoas de diferentes raças, de diferentes culturas, mas que se juntam para curar a Terra e também curar as organizações, curar o trabalho, curar as relações, curar um monte de coisa. Então, pense nisso. Empreendedores do Vale do Silício falaram, as pessoas ainda não perceberam quão rápido as coisas estão mudando. Então você tem que estar sempre antenado, conversando e sobretudo viajando pelo mundo, tá? Porque nada como ver pelos teus olhos e não saber por terceiros, tá? Saber diretamente a coisa. Como competir com as máquinas? Um em cada 2 empregos serão automatizados daqui a 20 anos. Isso daqui foi um evento da Startse que eu fui e foi dada essa informação. Kaggle é a maior comunidade de cientistas de dados do mundo e o Google a comprou ano passado. Em 2012 o desafio foi criar algoritmos para dar nota nos exames dos alunos, né? Da inteligência artificial estamos falando. E o algoritmo vencedor conseguiu dar as mesmas notas que os professores. Então, não é que os professores são descartáveis, mas o que eles estão fazendo, ainda hoje, isso daqui foi em 2012, mas eu digo que a maioria ainda hoje é a mesma coisa, é um tipo de educação de centenas de anos atrás, da era industrial, que a inteligência artificial vai fazer melhor. Então os educadores têm que se reinventar, meu Deus. Você vê aí a Finlândia, que tem uma das
melhores educações do mundo, até 30, 40 anos atrás, ela era um país pobre, um país cheio de problemas e priorizaram a educação em primeiro lugar, os professores como a profissão mais bem paga, mais honrada, mais reconhecida e o foco na educação e não de entulhar de informações, inclusive diminuíram a carga horária de estudos e é só 20 minutos de tarefa por dia, só 5 horas de estudo por dia. Por quê? Porque começaram a desenvolver soft skills, criatividade, inteligência socioemocional, compreensão das questões ambientais, empreendedorismo, entende? E estamos bem atrás disso daí, né? Outro desafio foi o diagnóstico de retinopatia diabética e o algoritmo da inteligência artificial conseguiu fazer o mesmo diagnóstico que os melhores oftalmologistas do mundo. Então, todos que ficam fazendo trabalhos que podem ser substituídos vão ser substituídos. Uma máquina é capaz de verificar milhões de redações por segundo, milhões de informações. Só que a inteligência artificial precisa de muita informação para funcionar, né? A minha pergunta é, será que ela vai te substituir daqui a um tempo? Você sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, já muitos advogados recém-formados, médicos recém-formados estão sendo substituídos por aplicativos com inteligência artificial que faz melhor ainda e mais rápido o que eles fariam. Então, as coisas básicas, e aí? O que te diferencia dela? Você está se preparando? Tá? Então, qual é o campo que as máquinas não lidam muito bem? Situações novas que elas não viram. Elas não tomam decisões imprevistas quando situação nova, tem pouco tempo, pouca informação, tem que ser criativo, tem que ser intuitivo, tem que saber lidar com a complexidade. Então, quanto que teu trabalho depende de checklist, né, de lista só de coisinha que uma inteligência artificial pode substituir, e que é trabalhos repetitivos, seja braçal, seja intelectual. Houve a época aí industrial que as máquinas substituíram o trabalho repetitivo braçal de muita gente. E agora estão substituindo o trabalho repetitivo mental de muita gente. Entende? Então, tem um lado muito bom disso daqui, que é vamos nos desenvolver no nosso lado da criatividade, de tomar decisões, de lidar com imprevistos, e hoje precisa muito isso, né? Ou seja, soft skills, as competências comportamentais, resolução de conflito, improviso, criatividade, e aí você vai ter empregabilidade, tá? Então, como é que você garante tua empregabilidade? E aqui empregabilidade não só de ser empregado, ser funcionário de uma empresa, porque cada vez mais a gente vê o empresário está contratando funcionário, mas o funcionário também está contratando o empresário. É uma parceria. E cada vez mais, cada vez menos é emprego CLT, cada vez mais a tendência é freelancers, autônomos. Então, como é que você garante a sua empregabilidade? Seja como autônomo, freelancer, seja como colaborador, como empresário. Primeiro, você tem que aprender a desenvolver autoliderança. Eu sei que a escola provavelmente não te ensinou, teus pais não te ensinaram, a universidade, as empresas que você trabalhou. Você tem que buscar quem te treine, coaches, treinamentos, instrutores, mentores. O que é autoliderança? Capacidade de estar constantemente auto-observando-se, autoconhecendo-se, conhece-te a ti mesmo, sabendo teus pontos fortes, teus pontos fracos, quais são realmente teus valores, teus princípios, teus talentos, teus dons, tuas paixões, e o que não tem nada a ver com isso, o que faz sentido para você, o que não faz, e ir se desenvolvendo com base nisso, alavancando teus pontos fortes, neutralizando os pontos fracos, se enfocando no que você é melhor, no que é a tua missão, aprendendo a priorizar, liderando o teu tempo, para ser, não é, quanto mais tempo eu trabalho, sou melhor trabalhador, não, otimizando o teu tempo ao máximo, me entende? De forma inteligente, criativa, estratégica, podendo gerar o maior impacto possível, gerir inclusive tua saúde, tua alimentação, teu estilo de vida, teus relacionamentos, uau, né? Toda essa autoliderança com autoestima, com autoconfiança, trabalhando em redes e redes de empreendedores, freelancers, essa é o futuro, trabalho em equipes colaborativas. Cada vez mais a gente vê a Netflix, por exemplo, ela não tem aquela hierarquia de comando e controle, de chefe que dá ordem,
qualquer problema você precisa levar para cima e aquela burocracia para resolver. Não, são equipes autodirigidas, autogerenciadas. Então é autoliderança, trabalha em equipes autodirigidas, entende? Então assim, é o Netflix, as empresas do Elon Musk, a Tesla. Então trabalham em equipes colaborativas, princípios e valores firmes. Porque se você não tem firme isso daqui, você vai se vender, vai vender tua alma por dinheiro, entende? E aí vai se perder, o que adianta? Né? Ganhar o mundo e se perder a si mesmo, certo? Então, princípios e valores firmes, passe o que passe, tá? E aí, com essa atitude, você vai atrair o que te corresponde. Missão, propósito, visão de futuro claros, claríssimas. A maioria das pessoas não tem clareza da sua missão, propósito, sua visão de futuro, quem são, nada disso daqui, porque vão buscando fora as respostas que é para encontrar dentro. E dentro está escuro, você não está acostumado a olhar. Por isso que você precisa de mentor, de coach, de treinador e tudo isso. Desenvolver seus talentos naturais, desenvolver novas soft skills, design de serviços para excelência. Cada vez mais você tem que entender, definir um ou mais públicos-alvos específicos que você quer ajudar com teus talentos e conhecer muito bem, não é mais do que pesquisas de opinião, entende? Conhecer muito bem teu público para saber se comunicar com teu público e saber as suas necessidades. Claro que quando o Steve Jobs criou o iPhone, daí veio toda essa coisa, primeiro o BlackBerry, depois o iPhone, aí veio todos esses smartphones, dizem, não foi para responder uma necessidade, as pessoas nem sabiam que necessitavam, e foi criada a necessidade. Não, era uma necessidade a conectividade das pessoas, a necessidade de compartilhar informações, de centralizar num mesmo lugar entretenimento, comunicação, educação, entende? Então, design de serviço de excelência, ser um design de serviço. Então, o Fórum Econômico Mundial falou que para 2020... Estou aqui vendo meu horário aqui, eu vou dar uma acelerada ainda mais, tá? Aguenta aí. Para 2020, o Fórum Econômico Mundial diz que essas são as 10 competências top. Pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, resolução de problemas complexos, coordenação, inteligência emocional, capacidade de julgar, de tomar decisões, orientação para servir, né? Estou muito centrado, eu preciso de dinheiro, fazer isso. Não, é orientação para o serviço, dinheiro é consequência. Negociação, flexibilidade cognitiva, de aprender, de desaprender, reaprender. Olha só, tudo comportamental. E isso é o que mais... Por quê? Porque as habilidades técnicas que você faça, ser excelente, ter qualidade nas habilidades hard skills, naquelas que são técnicas, isso já é commodity, isso daqui já é básico. Tem gente que põe, não, a nossa missão é prestar um serviço tal, produtos tais de excelência, de qualidade. Isso já não é diferencial, isso daqui é o mínimo, entende? O diferencial é o comportamental. O ganho financeiro passa a ser a consequência de construir uma marca pessoal, uma marca organizacional, congruente e íntegra. Não precisa agradar a todos, mas sim atrair uma comunidade de fãs que se tornam clientes internos. Os funcionários se tornam clientes. Você vai encantar os funcionários como você encanta os clientes externos a esses internos, ou prestadores de serviço. E encantar, estou falando da empresa aí, né? E encantar os externos também, os clientes propriamente ditos. Então, a questão da tua marca, e cada vez mais a coisa não é currículo em si, a cada lugar que você passa, que história você deixa, que contribuições, que marca você vai, né? Que marca você deixa no coração, sobretudo, das pessoas, que elas vão lembrar de você, certo? Aqui eu fiz umas pesquisas e tentei listar umas profissões do futuro. Se você põe no Google profissões do futuro, a maioria do que vai sair é de tecnologia, né? Profissões relacionadas à tecnologia. A gestão da informação, a robótica, todas essas coisas que eu já falei da tecnologia. Mas, se o que nos diferencia como humanos são outras coisas que vão estar em paralelo a isso, também temos que considerar isso, certo? Então, nessas áreas aqui, por exemplo, a área da educação, o educador não é quem dá informações, dá conhecimentos, mas aquele que ensina o pensamento crítico
ensina a se relacionar, a ter coragem, a ter humildade, princípios, valores, ensina a ter visão, ensina a resolver os problemas, ensina a trabalhar em equipe, ensina a ter uma consciência global, enfim, a como encontrar as informações certas, os conhecimentos certos, usar da forma mais adequada, entende? Então, os educadores de diferentes áreas são a grande profissão do futuro. E eu não estou falando só de escolas e universidades como tal, naquele lugar que você vai aquelas horas por dia para estudar, isso daqui vai desaparecendo já e vai desaparecer. Educação vai ser uma coisa que pode ser em qualquer lugar e que você vai ter a nível virtual conexão com os teus tutores, com os teus coaches, com os teus mentores, com os líderes, os empreendedores que estão aí, uma rede de apoio a nível global, e você vai estar podendo viajar e ter experiências de aprendizagem, inclusive durante o trabalho, é uma coisa, olha só o que vem, tá? Então, os educadores, os profissionais de meio ambiente, porque para reverter tudo isso, se você olha as ODSs, né? Daqui a pouco eu acho que eu vou mostrar no slide os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU colocou para daqui até 2030, então tem muito a ver com o meio ambiente. Aí estão profissões do futuro. Da área da saúde, mas da área da saúde não sintomática, porque essa coisa sintomática, tem tais e tais sintomas, então você faz isso, isso e aquilo, e mesmo a parte genética, tais sintomas vêm de tal coisa genética, isso daqui é só superficial, e isso, claro, a tecnologia pode substituir os profissionais da área de saúde, mas saúde tem a ver com estilo de vida, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com conexão com a natureza, então aí vai entrar o lado humano na saúde, na ética, certo? Na parte da ética, com tantas coisas aí acontecendo, muito importante as regulamentações, as normas, os acordos, toda essa parte ética, inovação, claro, só que inovação não é profissional de inovação, os profissionais de inovação são aqueles que estimulam e ajudam que todos os profissionais abracem e desenvolvam a inovação. Inovação é uma responsabilidade de todos. E não é inovação por inovação para rápido ganhar dinheiro, vamos inovar e fazer obsolescência programada, porque aí a gente faz mais lixo. Lembra da economia, não sei se você conhece a economia circular, que é reutilizar, reaproveitar, reinventar, de modo a não ficar produzindo lixo e degradando o meio ambiente. Então a inovação tem que ser sustentável, tá? E com responsabilidade social e ambiental. Tecnologia, então aí sim, tudo aquilo que eu já falei de tecnologia, negócios, então com o consumo consciente e a ética, os negócios têm que ser éticos, os negócios têm que ser ganha-ganha-ganha, não só ganha-ganha, todo mundo, todo o planeta tem que ganhar. Então, negócios com amor, negócios com visão, com sabedoria, negócios com ética, então esses negociantes profissionais vão está muito em voga aí no futuro, né? E é claro, todo mundo precisa saber negociar de alguma forma, então esses talentosos negociantes que apoiam os outros a também desenvolver isso, por isso aí negócio com os educadores em negócio. Líderes, né? Liderar equipes no sentido não de comando, mas de ensinar a autoliderança, de facilitar as colaborações, a autogestão, de inspirar pelo exemplo, de apoiar, de ir na frente, ser pioneiro. Então tudo isso é liderança. Poucos líderes têm essas soft skills que eu falei agora, né? Gestor de talentos, que é aí minha profissão, uma profissão do futuro, porque cada vez mais as pessoas não podem ficar esperando que outros façam a gestão da sua carreira, ela tem que fazer a sua gestão da sua carreira, da sua vida, e para isso tem que se conhecer seus dons, talentos, seu propósito. Consultores, coaches, designers de experiências, curadores de informações e conhecimentos que vão ajudar as pessoas a ter o conhecimento, né, certo na hora certa, marketing, no sentido de você, de acordo com os seus talentos, poder encontrar qual é o teu público-alvo e ajudar esse público-alvo e atrair esse público-alvo. Relacionamento afetivo, né? O amor é a grande falta entre as pessoas, esse amor universal entre pessoas do mundo inteiro. Isso que pode fazer a gente se unir para superar esse grande desafio global que é de todos. Então, artes, por isso você tem que saber pelos teus talentos qual dessas áreas tem a ver com teus talentos para você poder brilhar de alguma forma criativa, inovadora nessa área, né? Área de artes, da beleza, da arte,
da cultura, da filosofia, essa cultura que é sabedoria de vida. Estudar os grandes homens e mulheres sábios da história da humanidade, produzir novos sábios, estudar os sábios contemporâneos, que é sabedoria de vida realmente, né? Espiritualidade sem religiosidade. Para mim, eu acho que as religiões como tal, elas estão obsoletas e tem que ser reinventado uma consciência espiritual vivida de acordo com a cultura de cada lugar, mas com uma visão global e de união em irmandade também, né? Então, a coisa local e a coisa global juntas. Resgatando as raízes ancestrais e espirituais de cada povo, mas também num contexto moderno e unificado de ganha-ganha com todos. Entretenimento saudável, né? Então tem mais, aí eu pus as principais, tá bom? Muito bem, vamos lá. Olha aqui um exemplo, a Amazon, há pouco tempo, ela criou um supermercado nos Estados Unidos, que você entra, você não é nem sequer essa de que você compra pelo smartphone ou que você vai num caixa que não tem pessoa lá no caixa, você mesmo vai passando e paga. Não. Todo supermercado tem reconhecimento facial, câmeras com reconhecimento facial, por aí sabem, quando você entra na loja, já sabem quem é você e o que você tirar. Já tem ali sensores que mostram que você tirou aquilo, já automaticamente já é debitado né, no teu cartão, por exemplo. Se você põe de novo, só pegou para ver e põe de novo, volta como era. É uma coisa assim diferente, né? E um check-out totalmente... Então, como é que vai competir quando chegar isso perto de você? Então, seja parte dos pioneiros, certo? Não adianta brigar com as inovações. Aproveite para surfar as inovações, mas sempre de forma ética, justa, bondosa, compassiva, consciente. É isso que a gente precisa. Aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, para daqui a 2030, né? Erradicar a pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa, saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução de desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate a alterações climáticas, vida debaixo da água, vida sobre a terra, paz, justiça e instituições fortes, parcerias em prol das metas. Então, se a tua carreira não está alinhada com um ou mais desses ODS, você está desalinhado com o futuro. Tá? O futuro tem muito a ver com essas. Eu agregaria muito aquilo que eu falei já da parte de espiritualidade sem religião, né? De uma espiritualidade que vem do autoconhecimento e do estudo das grandes sabedorias dos caminhos ancestrais e modernos do mundo. E sempre baseado muito no amor universal. Mas enfim, vamos chegar lá. Isso daqui é o básico, né? Tecnologia é Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. Inovação acontece através das pessoas, tá? Não através de computadores nem de inteligência artificial. E não sei se algum dia vai ter uma inteligência artificial que seja criativa, né? Que não precise ser programada e segue aquela programação. Então é por aí na inovação que a gente tem que navegar, tá? O que hoje é impossível, mas olha que pergunta, né? Essa pergunta é de matar, ou de viver, de reviver. O que hoje é impossível, mas que se fosse possível mudaria drasticamente para melhor a nossa forma de trabalhar e de viver? Joel Barker. O que hoje é impossível, mas que se fosse possível mudaria drasticamente para melhor nossa forma de trabalhar e de viver. Eu te deixo de tarefa você escrever e se for junto com a tua família, tua equipe de trabalho, teus amigos, melhor ainda, um brainstorming e escrever, porque por aí está o futuro. Tudo bem? Tem que sair da caixa. Você tem que ousar ser um pouco louco hoje em dia. Ser sempre certinho é muito chato. Maurício Benvenuti lá da Startse. Então, gente, a tua missão profissional tem a ver com isso. Se tudo fosse possível, aqui já é outra pergunta, tá? Se tudo fosse possível e você tivesse todo o dinheiro para isso, ou o dinheiro tivesse sido erradicado do mundo, não precisa mais se preocupar por dinheiro, ou
tua sobrevivência básica está assegurada. Não pense na sobrevivência, tá? Se tudo fosse possível, se você tivesse o dinheiro para isso. Como usaria teus talentos e paixões para contribuir com esse mundo que eu descrevi, atual e futuro, da nova economia? Como é que você usaria teus talentos e paixões para contribuir com esse mundo, essa nova economia? Onde está o teu lugar, né? Onde está o teu lugar que faz teu coração cantar, que faz sentido, significado para você? Ai, Maksuri, mas como é que eu vou ganhar dinheiro ali? Depois a gente vê, tá? Mas você vai ganhar dinheiro se você estiver alinhado com teus talentos e paixões. Saiu disso, se prostituiu, vendeu tua alma e aí não vai ganhar muito dinheiro. Nem vai ser sustentável se ganhar, entende? O que você faria no dia a dia? Quero que você imagine e escreva. Isso é tarefa para você escrever, tá? Então, olha só, 5 perguntas poderosas para inovar. Antes de começar qualquer coisa, pergunte: qual é o problema complexo, ultra específico e com alta percepção de valor que eu resolvo? Essa é uma forma. Tá? Que problema complexo? Porque um problema muito fácil de resolver, as pessoas não vão ver muito valor no que você está oferecendo. Um problema complexo que as pessoas têm dificuldade, ou pessoas, ou organizações, ou uma coletividade, um país, se é um problema complexo que tem dificuldade de resolver e você chega com a solução, entende? Ainda que poucas pessoas tenham aquele problema, mas é um problema que elas têm muita urgência e dificuldade para resolver, vão ver valor se você chega com uma solução. Tá? Pode ser ultra específico ou algo exponencial, que é uma das ODS, por exemplo, que eu falei, erradicar a pobreza. Agora, claro, a pobreza é um material, porque também tem pobreza de amor emocional, pobreza de sabedoria mental, pobreza de conexão espiritual, de paz interna. Mas enfim, qualquer das pobrezas, vamos falar da pobreza básica, de dinheiro, de material, é um problema super complexo. E você, para resolver isso, você precisa identificar dentro desse problema problemas ultra específicos, que aí você vem com aquela solução específica para aquilo. Então, através de várias soluções ultra específicas, você vai conseguindo reverter aquilo. Tá? Tem que ser algo que dê alta percepção de valor. Tipo, nossa, você tem a solução para esse problema complexo aqui, esse problema que é super específico, entende? Então, por exemplo, eu resolvo um problema que é profissionais insatisfeitos, desmotivados. Eu quero motivá-los, quero profissionais felizes trabalhando, através da solução de descobrir, alavancar seus talentos e seu propósito, e contribuindo para um mundo melhor. Mas dentro disso eu tenho que ver especificamente as causas, o que causa essa insatisfação, o que causa essa baixa motivação e de engajamento, né? E aí esse problema específico é que eu resolvo, como esse, falta de autoconhecimento dos seus talentos e do seu propósito. É um problema ultra específico. E aí eu tenho a solução. Isso está alinhado com teus talentos e teu propósito, esse problema? Inclusive eu te pergunto, qual é o problema que mais te incomoda? Qual é o problema do mundo que você até, sem ganhar dinheiro, está sempre querendo resolver e às vezes até paga para resolver? É um problema que repetidas vezes na tua vida, como um padrão, te incomoda muito. Talvez é esse que você veio resolver. Como é que você usa teus talentos, teu propósito para resolver esse problema? Tudo bem? Consigo ajudar a fazer dar certo? Se der certo, o que acontece? Qual é a chance de dar certo? É mais de 50%? Se der errado, qual é a perda máxima? Eu suporto ela? Qual é o mínimo produto viável? Aí, técnica de startup. Qual é o mínimo produto viável? Para você ir experimentando e validando, né? E não todo um esforço e depois se perde que a tua teoria, a tua ideia brilhante não é aquilo lá. Tem que ir, que nem startup, em mínimo produto viável. Tá? Então, perguntas poderosas. Como é que você pode alavancar, começar a alavancar esse talento já nessa semana? Não adianta algum dia. Por isso que eu te recomendo, tenha um coach. Se quiser me contratar, se eu tiver tempo, vou te ajudar. Tá? Ou como mentor, ou alguém que você confie. Para você começar a alavancar já tem que ser de imediato, porque senão você vai perder energia dessa aula e não vai entrar em ação, vai postergar, vai procrastinar e vai virar algo na tua memória, não vai dar resultados, não vai fazer uma mudança. E você tendo a ferramenta, tendo a consciência e não vai mudar, é melhor você aproveitar, né? O que você pode fazer hoje ou amanhã?
Se você sabe fazer auto-coaching, maravilha. Inovação é a habilidade de ver a mudança como uma oportunidade e não como uma ameaça. Não veja isso tudo que eu estou falando como uma ameaça. Veja como oportunidade. Steve Jobs. Ser diferente é o novo normal. Steve Wozniak, sócio do Steve Jobs, né? Ser diferente é o novo normal. Você é normalzão ou é diferente? Você fica repetindo o que você faz, muitas outras pessoas fazem? No que você se diferencia? Olha essa Dharma Labs, por exemplo, fundada em 2017 nos Estados Unidos por Nadav Hollander, fornece uma plataforma de blockchain código aberto, qualquer programador pode ir lá e melhorar a coisa, para empréstimos de pessoa a pessoa. Você já ouviu falar isso? Empréstimos em criptomoedas, peer-to-peer, pessoa a pessoa. É uma revolução. Quem empresta ganha mais do que em bancos. Olha aí o site, dharma.io, tá? Você sabia que vem aí a internet gratuita para todos? Google, Facebook, o Richard Branson, dono das Virgin, de formas diferentes, drone, não sei o que, satélites, estão fazendo uma rede web para que a internet seja gratuita para todos. Você imagina a revolução que vem aí. Hoje só 2,9 bilhões de pessoas estão conectadas na internet. Somos 7, né? Metade das pessoas. Metade da população brasileira ainda não tem internet. Olha aí o Elon Musk, tirou os filhos dele de escola normal, pôs em escola para superdotados, tirou da de superdotados, falou: vocês não sabem nada, não é assim. E ele criou a própria escola para ele e para os filhos dos funcionários, baseadas em quê? Descobrir os dons e talentos de cada criança e ensiná-la a ser empreendedora desses talentos para dedicá-la a um propósito que beneficie o mundo, um público específico. Tudo que eu estou falando aqui. Isso daqui é carne, por exemplo, de salmão feita sem matar salmão. Tem carne de vaca sem matar vaca, de galinha sem matar galinha. Eles pegam umas células tronco e fazem em laboratório essa carne. O cara que criou isso, que é da Clean Meat, ele falou: olha, é que eu fiquei com compaixão pelas pessoas que querem parar de comer carne, porque a carne é a causa número 1 do aquecimento global. Tem documentário no Netflix falando sobre isso. E a carne produz muitas doenças, não sei o que. Saiu até um documentário no Netflix falando dos atletas de alta performance que são vegetarianos, que são veganos. Mas tem gente que não quer deixar de comer carne, então ele fez isso para que essas pessoas sigam comendo carne sem matar, sem fazer sofrer os animais. Enfim, olha as coisas que estão acontecendo no mundo. Essa é uma orelha feita com uma impressora 3D para transplante, uma pessoa sem orelha. Aí o Uber Elevate, o Uber drone autônomo, sem motorista, essas coisas estão vindo aí, ó. 2018 foi criado, né? E até popularizar, mas já é real. Então o modelo de gestão precisa evoluir, as empresas estão muito burocráticas, lentas, a maioria está chato trabalhar nelas, falam que tem que inovar, mas não criam condições para inovar, punem erro com demissão, premiam acerto com mais salário, só um louco vai se arriscar. Então se perde talentos. E por que está tão fácil empreender? Porque as pessoas preferem empreender. O Brasil é um dos países com mais ansiedade no mundo, ansiosos, e ao mesmo tempo um dos maiores empreendedores, país com empreendedores no mundo. Só que a maioria fracassa por essas razões que eu estou falando. Tá? Então as empresas de sucesso, elas, quanto mais a pessoa sobe nas empresas comuns, ela tem que controlar os outros, né? Tem que se tornar gestor, gerente, executivo, menos produtiva se torna. Nas novas empresas, se abre o jogo, é horizontal e as pessoas tocam e solucionam as coisas, tá? Os líderes só apoiam, são responsáveis por essa liberdade. E um alinhamento de interesses, propósito, sonho grande, seu sonho, compartilhar lucro, tá? A pessoa vai virando sócio, escolhe os próprios projetos. Então, existe esse livro aí, Reinventando as Organizações, que eu te recomendo, Frederic Laloux. Como seres humanos, ele diz, não somos problemas esperando ser resolvidos, mas potenciais esperando serem desenvolvidos. Você está desenvolvendo teu potencial, é o mais importante. E o Frederic, ele mostra os 5 níveis de evolução das empresas. Então, há milhares de anos tinham as organizações autoritárias, que ainda existem hoje, são as máfias, que em tempos de caos elas dominam, né? O foco aí é só sobrevivência. Através do autoritarismo, mata-se, precisa, é impossível. Depois foi desenvolvida uma empresa
que é mais para perpetuar, para durar muito tempo e que controla tudo, bem burocrática, é mais conformista, né? A primeira era vermelha, essa é âmbar, amarela. Ainda vemos isso nos órgãos militares, religiosos, instituições militares, religiosas, governos, que são assim, muda muito pouco, tudo é muito rígido, muito burocrático, foram feitas para perpetuar no tempo, né? Mas ficaram rígidas. Aí vieram as empresas há menos tempo, mais recentemente, as laranjas, que são as de sucesso, de fama hoje em dia, que são as conquistadoras, né? Que elas são ainda bem pirâmides de comando e controle, mas elas são o quê? Baseadas no lucro, na competitividade, são materialistas, lucro acima de tudo, é a competição, a concorrência, pesquisa, investiga, melhora, para ser o melhor do mercado, né? Cada uma delas tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, tudo bem? E você vê que cada uma tem um pouco das anteriores dentro. Mais recentemente vieram surgimento das empresas verdes, organizações verdes, que são mais harmoniosas, daí veio a liderança coach, que o líder é mais de apoiar, equipes horizontais, que se autogerem, né, se autodirigem, tudo é por consenso, aí tem seus problemas também, demora para entrar em consenso, tem guerra de ego para entrar em consenso, não chega a consenso nenhum, negam as qualidades dos níveis anteriores de organização. Então, o que está surgindo agora... as cooperativas, né, elas são pluralistas, são das verdes. Todas essas, Unicred, Sincred e tudo mais, são pluralistas. E o evolutivo é o turquesa, é TEAL, organizações turquesas que recém está começando, que elas são focadas em propósito, elas estão emergindo, e a evolução da empresa, das pessoas da empresa, da humanidade, do planeta, a evolução é que está em primeiro lugar. Tá? Então, essas empresas que são aquelas baseadas, né? Você vê que elas foram aqui, eu já vou explicar da turquesa, você vê que foram se desenvolvendo no tempo, né? Os 3 pilares das turquesas são: primeiro, propósito evolutivo. A empresa não existe para ganhar dinheiro é consequência. A empresa existe para evoluir num propósito que ajuda de alguma forma as pessoas, um grupo de pessoas, ou toda a humanidade, ou meio ambiente, né? Todos trabalham por um propósito, uma missão. Segundo, autogestão. As equipes têm liberdade porque elas têm responsabilidade. É um perfil de pessoas que desenvolveram soft skills, habilidades comportamentais, que possibilitam que elas liderem seus próprios talentos, que elas trabalhem onde realmente estão alinhados seus valores com a cultura da empresa, e elas trabalham em equipe, resolvendo as coisas, e inovando e criando, né, a realidade. E integralidade. A empresa e as pessoas são todas vistas de uma forma holística, sistêmica, constelação sistêmica, a integralidade material, emocional, mental, espiritual, pessoal, profissional, familiar, social, ambiental, tudo é visto porque tudo é interdependente, é bem ecológico, né? Então é isso. E eu termino, ufa, cheguei! eu entrei na onda da nova economia, né? Tudo é rápido, você tem aquela sensação que você está perdendo algo, você tem que acompanhar, ai meu Deus! Por isso que eu pedi para você não se preocupar de memorizar as coisas que eu estou falando, mas sim de ir estando presente, consciente, usando tua intuição, teu bom senso, sentindo desde o coração, né? E confiando, porque dentro de você tem uma fonte de sabedoria. Dentro de você existe uma luz, existe um poder, existe um amor infinito. Dentro de você, você foi criado por Deus, o mesmo que criou as estrelas, essa mesma força, né? Eu não imagino como personalizado, como humanizado, mas sim Deus como uma presença em todo o universo, criadora de tudo, altamente, como falou Einstein, altamente inteligente e amorosa e poderosa, né? Poder, amor e sabedoria.
e que evolui. E evolui através da gente. Toma consciência de si mesmo através da gente. Nós somos a dança de Deus, não estamos separados. Então, dentro de ti, eu acredito que tem essa divindade, tem a essência, o ser, que não é teu ego, não é quem você acha que você é. O teu ego, tua identidade é uma coleção de memórias. Imagina se você perdesse toda a memória. Quem é você? De crenças sobre você, muito baseada nas coisas que você aprendeu, que você viu, nos modelos. Se a gente apagasse tudo isso, você seguiria existindo. Quem é você? Né? Crenças sobre quem você é. Se tirar tudo isso, a tua presença, a tua consciência segue aí. E essa consciência, esse é teu ser. E se você aprender a meditar, né, falam que orar é falar, rezar é falar, meditar é escutar. Meditar é estar receptivo, em silêncio, mas para dentro, viajando para dentro. Então, eu termino falando do Dalai Lama. Dalai Lama apresentaram para ele. Você vê, assiste depois no YouTube, Technology and Compassion. Eu acho que não tem legenda em português, tem legenda em inglês. Mas assista, é muito legal. E mostra para ele todas essas tecnologias. E ele fala, olha, mas quem pode pagar por uma tecnologia dessas? Olha os problemas dos países de terceiro mundo, problemas básicos de fome, de saneamento, de um monte de coisa, e isso daqui está resolvendo um problema de uma minoria com muito dinheiro. Tá bem, façam isso, e é bem-vindo, e é maravilhoso. Mas não esqueçam de resolver os grandes problemas da humanidade, básico, de trazer toda a humanidade junto, com paixão, né? Não separa as classes sociais, é uma só humanidade. Então, chega uma hora que ele falou assim, olha, vocês estão desenvolvendo muito a questão cognitiva, né, da informação, do conhecimento, mas se você aprender a meditação é uma ciência, Buda era um cientista, você vai observar que de trás dos teus pensamentos, das informações e conhecimentos, dos pensamentos, existe uma presença observadora, uma consciência, e essa tem uma tecnologia infinitamente maior que tudo isso que vocês estão inventando. Dalai Lama conseguiu ser mais disruptivo ainda, gente. E imagina que a solução está tão perto dentro da gente, imagina, não sabe como ter esse acesso. Né? Por isso que a gente precisa de grandes meditadores experientes que nos ensinem. Não adianta um aplicativo, é bom uma técnica, mas se você não aprender de alguém que realmente está conectado, não adianta. Então, isso para mim está no futuro também disruptivo da humanidade, tá bom? É isso aí. Eu quero agora te pedir que você comente abaixo dos vídeos, né, da aula, que você comente ali na área de comentários o que você achou dessa aula, enfim, faz o teu comentário. Lá no grupo do WhatsApp, Empreenda Seus Talentos, também comenta lá, no Instagram, no YouTube, pode comentar, mas principalmente na página aqui do workshop, tá? E quero te convidar a fazer as tarefas que eu te dei nessa aula e se você não assistiu a primeira aula, assista, tá aqui nessa mesma página e aguarde aí a terceira aula ser liberada, onde eu vou te ensinar o que na terceira aula? Eu vou te ensinar a ter uma disciplina, como é que você pode dia a dia você vai montar, com o que eu vou te falar, vai montar uma disciplina diária para se energizar, se empoderar, para estar focado nas prioridades. Né? Essas duas aulas agora, elas são para você saber teus talentos, teu propósito, tua missão na nova economia, já ter ideia, e aí você precisa já escrever teu MVP, né? Teu Canvas, teu plano aí de negócio, de carreira, e começar já as ações. E aí precisa dessa disciplina diária que eu vou te ensinar na próxima, e depois na quarta aula, como superar teus sabotadores e como se tornar a tua melhor versão. O melhor tá na última aula, tá bom? É isso aí, um grande abraço, valeu!